Questão de número 39, está pedindo para a gente mostrar que o seno de menos θ é igual a menos seno de θ, e o cosseno de menos θ é exatamente igual ao cosseno de θ. Em outras palavras, está pedindo para a gente mostrar o seguinte: toda vez que a gente quiser calcular seno de um arco negativo, o sinal menos pode vir para fora do seno. E toda vez que a gente quiser calcular o cosseno de um arco negativo, o sinal menos você pode desconsiderar. Um exemplo numérico para clarear as ideias. Ele está pedindo para a gente mostrar que isso aqui funciona. Olha, seno de, por exemplo, menos 25 graus, exatamente igual a menos seno de 25 graus. Ou seja, o sinal menos vem para fora do seno. E está pedindo para a gente mostrar também que, por exemplo, o cosseno de menos 30 graus é exatamente igual ao cosseno de 30 graus. Ou seja, o sinal menos você pode desconsiderar. Também está pedindo para a gente mostrar, pessoal, em outras palavras, está pedindo para a gente mostrar que a função cosseno é uma função par e a função seno é uma função ímpar. São as definições aí de funções par e ímpar. Não vou entrar no mérito para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? Bom, como é que a gente mostra isso, pessoal? A gente mostra isso através do ciclo trigonométrico. Considere aqui esse ciclo trigonométrico e considere também o arco AP de medida θ. Então tem aqui, ó, o arco AP, tá vendo, ó? De medida θ. Ou seja, ele possui origem em A e extremidade em P. Considere também um arco de medida menos θ, o arco de medida menos θ, de origem em A e extremidade P'. Tá bom? Então eu tenho aqui o ciclo trigonométrico, o arco de medida θ, de origem A e extremidade em P, e o arco de medida menos θ, de origem A e extremidade em P'. Lembrando que quando o arco é positivo, a gente gira no sentido anti-horário. O ponto A é a origem dos arcos, conforme eu mostrei em uma aula anterior. O ponto A é a origem dos arcos. Arco de medida positiva gira no sentido anti-horário. Arco de medida negativa gira no sentido horário. Tudo bem? Bom, observe que, de acordo com esta construção, os pontos P e P', eles são simétricos em relação ao eixo X. Consegue enxergar? Os pontos P e P' são simétricos em relação ao eixo X. Portanto, se o ponto P tiver coordenadas A e B, AB, o ponto P' vai ter coordenadas A e menos B. Concorda comigo? Se dois pontos são simétricos em relação ao eixo X, eles possuem a mesma abscissa e ordenadas opostas. Tudo bem? Bom, tudo que a gente tem que fazer aqui agora, pessoal, é usar a definição de seno e cosseno no ciclo trigonométrico. O que diz a definição de seno e cosseno no ciclo trigonométrico? Diz o seguinte: dado o arco AP de medida θ, por definição, a abscissa do ponto P é o cosseno e a ordenada do ponto P é o seno. É assim mesmo. A abscissa do ponto P é o cosseno e a ordenada é o seno. Portanto, a gente tem que o A aqui, olha só. O que é o A aqui pra gente? É o cosseno de θ. E o que é o B aqui pra gente? É o seno de θ. Definição de seno e cosseno no ciclo trigonométrico. Muito bem. Estamos prontos para, em condições de calcular, mostrar o item A. O seno de menos θ é igual a menos seno de θ. Uma maneira da gente mostrar uma igualdade em matemática é partir do primeiro membro, fazer umas continhas e concluir o segundo membro. Ou o contrário, parte do segundo membro, faz umas continhas, conclui o primeiro membro. Tá? Algumas maneiras que existem da gente demonstrar igualdades em matemática. Eu vou partir do primeiro membro, fazer umas continhas e concluir o segundo membro, se Deus quiser. Vamos lá? Bom, então eu quero calcular aqui o seno. Vou partir do seno de menos θ. Muito bem. Por definição, aí você olha aqui para o arco de medida menos θ. Por definição, o seno de menos θ, presta atenção, o seno de menos θ é a ordenada da extremidade do arco de medida menos θ, ou seja, é a ordenada de P'. O seno de menos θ é a ordenada de P', que é quem? Menos B. Menos B. Muito bem. Mas quem que é B? Olha para cá. Quem é B? É o seno de θ. Então isso vai ficar menos seno
de θ. Acabou. Está mostrado para vocês matematicamente que realmente o seno é uma função ímpar, ou seja, seno de menos θ é igual a menos seno de θ, ou seno de um arco negativo, senão menos você pode colocar para o lado de fora. Bacana, não é verdade? Na mesma linha de raciocínio, a gente demonstra o item B. Ó, quero demonstrar o item B. Que o cosseno de menos θ é exatamente igual ao cosseno de θ. Também é simples, olha só. Cosseno de menos θ. Por definição, o cosseno de menos θ é a abscissa da extremidade do arco de medida menos θ, ou seja, é a abscissa de Pelinha. Pelinha é a extremidade do arco de medida menos θ, não é verdade? Qual é a abscissa de Pelinha? É A. Então isso aqui é exatamente igual a A. Vem aqui para cima. Quem é A? É o cosseno de θ. Cosseno de θ. Está provado então que o cosseno de menos θ é exatamente igual ao cosseno de θ, ou seja, o cosseno é uma função par. Uma observação, e a tangente? O seno é ímpar, não é verdade? O cosseno é par e a tangente é par ou ímpar. Vamos verificar? Vamos verificar? Uma observação que, inclusive, eu vou usar na resolução do próximo exercício. Pessoal, ó, isso aqui não está pedindo no exercício não, tá? Vamos verificar se a tangente é par ou ímpar. Para isso, a gente deve calcular a tangente de menos θ, né? Começa aqui com tangente de menos θ. Se eu concluir que a tangente de menos θ é exatamente igual à tangente de θ, então a função tangente é par. Se eu concluir que a tangente de menos θ é menos tangente de θ, portanto, a tangente vai ser ímpar. Então vamos lá. O que é a tangente mesmo? É seno sobre cosseno. Portanto, tangente de menos θ é seno de menos θ sobre o cosseno de menos θ. Bacana demais. Bom, agora vem para cá. O que é o seno de menos θ? Está aqui, ó, menos seno de θ. Menos seno de θ sobre cosseno de menos θ. O que é o cosseno de menos θ? É exatamente igual ao cosseno de θ. Cosseno de θ. Isso é igual menos, estou repetindo. O que é seno sobre cosseno mesmo? Seno de θ sobre cosseno de θ é o quê? Tangente de θ. Menos tangente de θ. Olha que bacana. Acabei de provar que a tangente de menos θ é menos tangente de θ. Ou seja, a função tangente é ímpar. Toda vez que você quiser calcular tangente de um arco negativo, senão menos, você pode colocar para o lado de fora. Por exemplo, a tangente de menos 30 graus é menos tangente de 30 graus. Bacana, não é verdade, pessoal? Exercício de número 40 agora está pedindo para a gente mostrar essas duas identidades, tangente da soma e tangente da diferença. Então tá, pessoal, vamos ver como é que a gente justifica a primeira identidade. Tangente de x mais y é igual a tangente de x mais tangente de y sobre 1 menos tangente de x vezes tangente de y. Vamos às contas. Então tá, olha só, vê se você concorda comigo. Tangente de x mais y é o quê? É o seno de x mais y dividido pelo cosseno de x mais y, na verdade. A tangente é seno sobre cosseno. Então isso é seno de x mais y dividido pelo cosseno de x mais y. Muito bem. Um pouco mais, tangente de x mais y é igual. Agora a gente precisa lembrar do seno da soma e do cosseno da soma. Lembra dessas fórmulas? Seno da soma é o seguinte, ó. Seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Isso aqui é o seno da soma. O seno da diferença é seno A menos B, é seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Agora o cosseno da soma, cosseno de A mais B é cosseno A cosseno B menos seno A seno B. O sinal é trocado mesmo, ó. O cosseno da soma que aparece menos e o cosseno da diferença que aparece mais, tá bom? A gente vai usar essas duas relações aí para demonstrar o item A. Então, de acordo com o seno da soma, o seno de x mais y vai ser o quê? É seno x, cosseno y,
mais seno y, cosseno x. Excelente. Estou usando essa fórmula considerando o a como sendo x e o b como sendo y. Isso tudo sobre... Quem agora? O cosseno de x mais y. Aqui, ó, cosseno de x mais y vai ser o quê? Cosseno de x vezes cosseno de y menos seno x, seno y. Excelente. O que eu vou fazer agora, pessoal, agora vem a mágica do negócio. O que eu vou fazer agora é dividir tanto o numerador quanto o denominador dessa fração pelo produto cosseno x e cosseno y. Essa aqui que eu vou fazer, eu vou dividir o numerador por cosseno x, cosseno y, e o denominador também eu vou dividir por cosseno x, cosseno y. Professor, posso fazer isso? Posso. Dada uma fração, né, eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número diferente de zero, que a fração não se altera. Então, vai ficar assim, ó, vê se você concorda comigo. Tangente de x mais y vai ser igual. Aqui está o traço principal. Vamos lá, ó. Quando eu dividir eu devo dividir cada uma dessas parcelas por cosseno x e cosseno y. Então, raciocina comigo, ó. Quando eu dividir essa parcela seno x cosseno y por cosseno x cosseno y, o que vai acontecer? O cosseno y vai cortar, esses dois cosseno y aqui vão cortar, vai sobrar o quê? Seno de x sobre cosseno de x. Seno de x sobre o cosseno de x. Excelente. Mais, agora eu vou dividir essa parcela por essa. Quando a gente dividir seno y cosseno x por cosseno x cosseno y, vai cortar cosseno x com cosseno x, vai sobrar o quê? Seno y sobre cosseno y. Seno y sobre o cosseno y. Bacana demais, não é verdade? Vamos lá, aqui agora para o denominador. Quando eu dividir essa parcela por essa, como são coisas iguais, vai dar o quê? 1. Menos, agora eu vou dividir essa parcela por essa, que vai ficar assim, ó, seno x, seno y, sobre quem? Cosseno x, cosseno y. E aí eu acho que já dá para a gente finalizar. Olha só, a tangente de x mais y vai ser igual. Olha só, seno de x dividido por cosseno de x é tangente de x. Tangente de x. Mais seno y dividido por cosseno y dá tangente de y. Tangente de y. Sobre 1 menos, aqui ó, seno de x dividido por cosseno de x vai dar tangente de x, vezes seno y dividido por cosseno y, tangente de y. Bacana demais, na verdade. E o objetivo foi alcançado. Acabei de mostrar que tangente de x mais y é tangente de x mais tangente de y sobre 1 menos tangente de x vezes tangente de y. Bom, agora vamos para o item B. Para o item B, deixa eu ganhar um espacinho aqui, apagando essa parte aqui, tá? Para o item B, você pode proceder exatamente como eu fiz aqui, pessoal. Dividindo por cosseno x, cosseno y, considerando que tangente de x menos y é seno de x menos y sobre cosseno... Exatamente, use o mesmo raciocínio. Mas eu vou fazer de maneira diferente, fazer de maneira um pouquinho diferente. Eu já vou usar esse resultado que eu mostrei aqui e a observação que eu fiz anteriormente no início do vídeo. Olha só que bacana. Bom, eu quero calcular agora a tangente de quem? De x menos y. Vê se você concorda comigo. Tangente de x menos y é o mesmo que tangente de quem? Olha, de x mais menos y. Concorda comigo? Ó, vou repetir para você. Ó. O que eu fiz aqui? Eu escrevi o x menos y como sendo x mais menos y. Não é a mesma coisa? Claro, né? Portanto, eu tenho aqui o quê? Ó? Tangente de uma soma. Opa, tangente da soma eu já sei calcular. Tá aqui, ó. Tangente da soma a gente já sabe calcular. Então, vou usar essa relação aqui, pessoal, ó, considerando o y como sendo o menos y, porque aqui eu tenho a soma x mais o menos y. Vou usar essa fórmula, considerando o x como sendo x mesmo e o y como sendo menos y. Portanto, tangente de x menos y vai ser igual
a tangente de x mais tangente de menos y, aqui, ó, basta no lugar de y colocar menos y, sobre 1 menos tangente de x vezes tangente de menos y. Excelente, excelente. Finalizando agora, tangente de x menos y vai ser igual traço principal, olha que bacana, tangente de x. O que eu mostrei para vocês anteriormente, no início do vídeo? Eu mostrei para vocês que a tangente é ímpar, ou seja, tangente de menos y, o menos pode vir para fora da tangente. Então, tangente de menos y é o quê? É menos tangente de y. Menos tangente de y sobre 1. Observe que aqui tem tangente de menos y também. Esse menos vai para fora, com esse menos vai ficar mais. 1 mais tangente de x vezes tangente de y. E com isso a gente mostrou o item B. Na verdade, ó, tangente de x menos y, tangente de x menos tangente de y sobre 1 mais tangente de x vezes tangente de y. Tudo bem, pessoal?